Olá a todos! Faz tempo! Bem-vindos de volta ao meu canal. Você está no canal Notícia Impressionante. Hoje venho falar pessoas raras e únicas que são uma em 1 milhão. A drag queen mais famosa do mundo, RuPaul, sempre disse famosamente: se você não consegue se amar, como diabos vai amar outra pessoa? Posso ouvir um amém? As pessoas nesses vídeos claramente entenderam a mensagem. Sua extraordinária capacidade de se amar tem feito toda a diferença. Pessoas raras e únicas que são uma em 1 milhão. Top 15. Leslie Velasquez não sabia que era diferente até seu primeiro dia de escola, quando seus colegas a olharam de forma diferente. As crianças pareciam ter medo de sua aparência e frequentemente apontavam e se recusavam a sentar com ela, mesmo que ela não estivesse fazendo nada de errado. Leslie Velasquez chegou a ser rotulada como a suposta mulher mais feia do mundo, mas hoje ela insiste que é grata pelos valentões online que a atormentaram cruelmente por sua aparência. Ela nasceu com uma rara doença genética que lhe dá uma aparência envelhecida, afetando os músculos do rosto, o tom cerebral, o coração, os olhos e os ossos, além de evitar que ela ganhe peso. Isso significa que, com 1,58 m, a residente de Austin, Texas, pesa apenas 63 libras. Talvez porque ela já tenha superado muitas adversidades. A jovem conseguiu transformar essa crueldade em algo grandioso. Desde então, ela foi para a faculdade, escreveu um livro e se tornou palestrante motivacional e ativista contra o bullying, mais famosamente visto em sua amplamente assistida palestra TED 2013, assistida milhões de vezes. Como ela disse no palco da TED, você é quem decide o que te define. Agora, vamos nos preparar para o tópico do dia que está faltando. Ei, sabia que se você curtir, se inscrever e clicar no sino de notificações, você tem mais chances de ganhar na loteria? Então, do que você está esperando? Top 14. Kaleem, esse jovem menino que sofre de uma forma rara de gigantismo, que fazia suas mãos crescerem desproporcionalmente grandes, finalmente passou por uma cirurgia dramática para reduzi-las. Muhammad Kaleem, que vive com seus pais em uma pequena vila no leste da Índia, nasceu com uma condição que fazia suas mãos e braços crescerem descontroladamente. No entanto, depois que a história de Kaleem se tornou manchete em vários jornais internacionais, o menino de 8 anos finalmente recebeu ajuda de especialistas médicos no sul da Índia, que reconheceram sua condição como gigantismo localizado. Mas, devido à sua doença, Kaleem foi alvo de bullying por seus colegas e até mesmo recusado na escola, porque suas mãos assustariam as outras crianças. A família também sofreu com a ira de vizinhos supersticiosos em sua vila remota, que acreditavam que as mãos grandes de Kaleem eram resultado de uma maldição, rotulando-o como filho do diabo. À medida que ele crescia, tornava-se cada vez mais difícil para ele completar até mesmo as tarefas diárias, como se vestir, comer e tomar banho. Mas a família, Muhammad, foi apresentada a um cirurgião pioneiro em cirurgia micro, conhecido por sua especialidade, e o médico assumiu o desafio de ajudar a melhorar as mãos de Kaleem. Top 13. Lauren Watson. Primeiro vieram os sintomas semelhantes aos da gripe e, em seguida, a insuficiência renal, seguida por 2 ataques cardíacos. Era 2012 e a modelo de 24 anos, Lauren Watson, estava vivenciando os sintomas que ameaçavam sua vida de síndrome do choque tóxico. Os médicos deram a ela uma chance de sobrevivência de 1% e a colocaram em coma induzido medicamente para salvar sua vida. Ela acordou uma semana e meia depois e não tinha ideia do que havia acontecido. Mas agora, quase uma década depois, Watson possui pernas protéticas douradas, joga basquete e treinou para a maratona da cidade de Nova York. Ela se considera muito sortuda. Watson é sobrevivente da síndrome do choque tóxico, uma condição causada por um excesso de bactérias de infecção por estafilococos no corpo, que pode produzir uma toxina mortal na corrente sanguínea. Essa infecção apareceu pela primeira vez na imaginação americana no final dos anos 1970
depois que um grande número de jovens em todos os Estados Unidos ficou gravemente doente. Na década de 1980, a infecção estava afetando a população. Corpo, que pode produzir uma toxina mortal na corrente sanguínea. Essa infecção apareceu pela primeira vez na imaginação americana no final dos anos 1970, depois que um grande número de jovens em todos os Estados Unidos ficou gravemente doente. Na década de 1980, a infecção estava afetando a população. Top 12. Asha Mandela tem um recorde mundial que outros poderiam temer: os duets mais longos do mundo. Seus duets foram oficialmente medidos com 5,94 metros de comprimento, mas uma medição não oficial encontrou um dos fios medindo incríveis 16,95 metros. Ela começou a cultivar suas lindas duets há 25 anos, depois de se mudar de Trinidad e Tobago para Nova York e decidir adotar um estilo de cabelo mais natural. Agora, residente de Atlanta, ela ganhou o apelido de a Rapunzel Negra porque detém o recorde mundial do Guinness para os duets mais longos do mundo, título que conquistou em 2008. Mas a grandeza como essa não é fácil. Ela lava os dreads uma vez por semana, usando até 6 frascos de shampoo de cada vez, e leva 2 dias para que sequem. Eles pesam 11,3 kg quando estão molhados. Os primeiros exemplos conhecidos desse estilo de cabelo remontam ao Antigo Egito, onde os dreads apareciam em artefatos egípcios. O Velho Testamento também relata a história de Sansão e Dalila, na qual a potência de um homem está diretamente ligada aos 7 dreads em sua cabeça. De acordo com relatos romanos, os celtas tinham cabelos como cobras, e tribos germânicas, gregas e vikings também usavam dreads. Top 11. Sarah Gantz foi diagnosticada com a síndrome de Ehlers-Danlos, um distúrbio do tecido conjuntivo que afeta as articulações e a pele, quando tinha 10 anos de idade. Nos 16 anos desde o diagnóstico, Gantz passou de se sentir dolorosamente consciente de sua pele para celebrá-la, posando frequentemente de biquíni e lingerie em seu trabalho como modelo. Gantz e seus seguidores são um exemplo importante de como a indústria da moda está mudando e como todos devemos questionar nossas próprias ideias sobre como a beleza deve ser. Enquanto isso, ela se dedica a compartilhar suas imperfeições e desafiar seus seguidores a reformularem como veem suas próprias imperfeições. Gantz tem a pele que enruga prematuramente e a faz parecer muito mais velha do que é, mas, como você pode ver nessas fotos impressionantes, a modelo, agora com 26 anos, está determinada a mostrar ao mundo que não tem nada do que se envergonhar. Através do modelar e compartilhar sua história, Gantz construiu um público nas redes sociais. Ela diz que seu objetivo agora é aumentar a conscientização, não apenas sobre essa condição, mas também sobre a ideia de que todos os corpos são bonitos. Originária de Minnesota, Gantz, que agora mora em Los Angeles, está em uma missão para mudar a maneira como pensamos sobre os padrões de beleza. Top 10. Rosie Gaon começou a ver um excesso de pelos no rosto quando era adolescente. Pouco depois, ela começou a se barbear diariamente para escondê-los. Ela e seus pais tentaram de tudo para impedir o crescimento dos pelos, incluindo tratamentos com laser e medicamentos, mas nada funcionou. Eventualmente, diagnosticada com um distúrbio hormonal, depois de décadas escondendo-se atrás de um barbeador, ela decidiu deixar sua barba crescer livremente. Gaon diz que o apoio de seus amigos e familiares tornou a transição suportável. Ela parou de se barbear porque sua pele estava muito machucada e ela não suportava mais passar uma lâmina de metal no rosto. As recompensas de não sentir esse desconforto físico a encorajaram a continuar. Mesmo antes de deixar a barba crescer, ela começou a seguir algumas contas de mulheres barbadas, ou pessoas em geral, que não se suportava mais passar uma lâmina de metal no rosto. As recompensas de não sentir esse desconforto físico a encorajaram a continuar. Mesmo antes de deixar a barba crescer, ela começou a seguir algumas contas de mulheres barbadas, ou pessoas em geral, que não se conformavam com uma aparência ou papéis de gênero convencionais. Ela também passou a receber mais atenção de homens.
Ela diz que não conseguiria fazer isso sem as redes sociais e que encontrou sua comunidade imediatamente. Top 9. Larry Gomez, apelidado de O Homem-Lobo devido ao excesso de pelos em seu corpo, aprendeu a abraçar sua aparência especial. Depois de se esconder por anos para evitar valentões, ele agora se orgulha de ser o homem mais peludo do mundo. O homem da Califórnia sofre de uma condição em que 98% de seu corpo, incluindo o rosto, é coberto por pelos grossos e pretos. Ele detém o recorde mundial do Guinness para a família mais peluda, concedida em fevereiro de 2000, o que inclui outros 3 membros de sua família. Falando sobre sua aparência em comum e incentivando as pessoas a se amarem como são, o jovem disse que poucas pessoas no mundo têm essa condição e ele é o mais peludo delas. Ser um dos homens mais peludos do mundo para ele significa ser especial e famoso também. Gomes costumava trabalhar no Circo Nacional Mexicano junto com seu irmão Gabriel, mas logo percebeu que tinha capacidade de fazer algo grande. Ele ganhou reconhecimento em Hollywood após trabalhar em um filme. O novo amor próprio de Gomes também o ajudou a encontrar o amor de sua vida, com quem se encontrou ao procurar um apartamento em 2011. Reconhecimento em Hollywood após trabalhar em um filme. O novo amor próprio de Gomes também o ajudou a encontrar o amor de sua vida, com quem se encontrou ao procurar um apartamento em 2011. Top 8. Khadija Diop é uma modelo de moda solteira de 19 anos, que já foi vítima de bullying por causa da cor escura de sua pele. No entanto, agora ela é famosa mundialmente como a deusa da melanina e está conquistando a internet com sua linda tonalidade de pele rica. Khadija, agora uma famosa modelo que começou sua carreira aos 17 anos, ganhou uma grande quantidade de seguidores nas redes sociais com suas belas fotos. Ela também inspira as pessoas a abraçarem suas diferenças, escrevendo que, se você tem a sorte de ser diferente, nunca mude. Hoje, sua cor de pele não é apenas seu maior orgulho, mas também a tornou uma sensação instantânea nas redes sociais, após colaborar em uma campanha recente para promover a diversidade. Suas imagens se tornaram virais online, como modelo em tempo integral, que fez sucesso em Paris. Antes de se mudar para Nova York, a repentina fama de Khadija é talvez um sinal esperançoso para uma indústria muitas vezes criticada por sua falta de diversidade. Apenas cerca de um quarto das Antes de se mudar para Nova York, a repentina fama de Khadija é talvez um sinal esperançoso para uma indústria muitas vezes criticada por sua falta de diversidade. Apenas cerca de um quarto das mulheres que desfilam nas passarelas dos maiores eventos da indústria, incluindo a Semana de Moda de Nova York, são pessoas de cor. Top 7. Nick Stoberelli tentou ser coroado a pessoa com a língua mais longa do mundo, mas ainda não viu seu nome gravado no livro Guinness dos Recordes Mundiais. Segundo a mídia local, ele está tentando arrecadar dinheiro para mostrar suas realizações globalmente, e ao fazer isso, ele tiraria o título. Nick Stoberelli tentou ser coroado a pessoa com a língua mais longa do mundo, mas ainda não viu seu nome gravado no livro Guinness dos Recordes Mundiais. Segundo a mídia local, ele está tentando arrecadar dinheiro para mostrar suas realizações globalmente, e ao fazer isso, ele tiraria o título. Língua mais longa. O artista e comediante teve sua língua superdimensionada verificada, medindo quase 4 polegadas da ponta do meio até o lábio superior fechado. E isso torna um dos mais recentes recordistas do Guinness World Records. O pai de Nick era um grande fã do Kiss e quando era criança, Nick imitava a pose famosa da língua de Gene Simmons. Ao perceber pela primeira vez que sua língua era mais longa que a dos outros, o artista e comediante adora a atenção que recebe por isso. Nick imitava a pose famosa da língua de Gene Simmons. Ao perceber pela primeira vez que sua língua era mais longa que a dos outros, o artista e comediante adora a atenção que recebe por isso. Top 6. Toy James. Algumas das coisas mais assustadoras na recente adaptação do filme Scary Stories to Tell in the Dark podem ser o Jungleman,
um personagem inspirado na história, que pode desmontar suas próprias extremidades e reagrupar seu próprio corpo. Desde o nascimento, Tuoi James. Tuoi James. Algumas das coisas mais assustadoras na recente adaptação do filme Scary Stories Telltale in the Dark podem ser o Jangliman, um personagem inspirado na história, que pode desmontar suas próprias extremidades e reagrupar seu próprio corpo. Desde o nascimento, Tuoi James foram acolhidos por Hollywood. Essas habilidades pelas quais ele costumava se envergonhar se tornaram seu cartão de visita. Após anos mantendo suas habilidades únicas em segredo, Tuoi finalmente compartilhou seus completamente, encontrando um nicho único em filmes e televisão, como a pessoa a ser chamada quando se quer dar vida a uma criatura de horror, ficção científica ou fantástica que se mova de maneiras sobre-humanas. Se você precisa de alguém para se mover de maneiras extraordinárias, Tuoi é o cara para chamar. Interpretando um vilão de filmes de terror, em sua mais recente de uma impressionante série de aparições de terror, o contorcionista Tuoi fez sua carreira em Hollywood, com sua habilidade única de fazer seu corpo fazer coisas que a maioria dos corpos não faz. Top 5. Mandy Sellers. Uma condição rara causou que a parte inferior do corpo dessa pessoa crescesse desproporcionalmente. As pernas de Mandy Sellers têm quase 2 metros de largura, o equivalente a um tamanho de vestido 34. No entanto, Mandy está determinada a não deixar que isso a segure. Ela diz: quando saio, as pessoas olham ou riem, mas isso não me incomoda. Mandy nasceu com uma rara forma de síndrome de Proteus. Acredita-se que tenha afetado Joseph Merrick, o homem-elefante. Sua condição específica afeta apenas outras 10 pessoas em todo o mundo. Ela nunca pode usar saias ou vestidos, e precisa que sua mãe faça calça sob medida para ela. Ela viveu com olhares e comentários rudes durante toda a vida após nascer com a condição. Mandy disse: meus pais me trataram como qualquer outra criança. Se eu quisesse subir em uma árvore, eles me deixavam fazer isso. Fui apenas na adolescência que eu realmente percebi que era diferente das outras pessoas. Agora, especialistas acreditam que isolaram o gene que causa a condição de Mandy e desenvolveram medicamentos para interromper o crescimento. Desde que começou a tomar os remédios, suas pernas encolheram. Mesmo com as pernas ainda grandes, Mandy vive uma vida plena e, na maioria das vezes, independente, apesar de estar confinada a uma cadeira de rodas. Top 4. Stan Lorcan. Em 2016, um americano de 25 anos recebeu um transplante de coração completo, mas não antes de sobreviver por mais de um ano sem um coração humano dentro do corpo. Em vez disso, Stan Lorcan usou um coração artificial em uma mochila 24 horas por dia durante 555 dias, que bombeava sangue ao redor de seu corpo e o mantinha vivo. Em 2014, Stan se tornou o primeiro paciente em Michigan a receber alta com um dispositivo cardíaco artificial conhecido como SynCardia. Ele e seu irmão foram diagnosticados na adolescência com uma ao redor de seu corpo e o mantinha vivo. Em 2014, Stan se tornou o primeiro paciente em Michigan a receber alta com um dispositivo cardíaco artificial conhecido como SynCardia. Ele e seu irmão foram diagnosticados na adolescência com uma condição cardíaca genética que pode causar insuficiência cardíaca sem nenhum aviso. Depois de anos na lista de espera por um doador, Stan e, eventualmente, seu irmão mais novo, tiveram seus corações removidos e receberam o dispositivo SynCardia. Seu irmão precisou usar a tecnologia por apenas algumas semanas antes de receber um transplante de coração completo, mas Stan teve que esperar mais de um ano e, em vez de ficar no hospital, ele foi equipado com um dispositivo portátil para poder ir para casa. Enquanto isso, o dispositivo portátil assume a forma de uma mochila de 6,1 kg, que está conectada ao sistema vascular do paciente para manter o sangue oxigenado circulando pelo corpo. O sucesso do procedimento sugere que o dispositivo poderia ser usado para sustentar outros pacientes com insuficiência cardíaca total enquanto um doador. Top 3.
Tuoi James. Algumas das coisas mais assustadoras na recente adaptação do filme Scary Stories Telltale in the Dark podem ser o Janglima, um personagem inspirado na história, que pode desmontar suas próprias extremidades e reagrupar seu próprio corpo. Desde o nascimento, Tuoi James, também conhecido como Twisting, é um contorcionista que consegue mover seu corpo de maneiras que são um pouco anormais para o resto de nós. Pelo menos, levou anos para que ele contasse às pessoas sobre sua habilidade única, mas uma vez que seus talentos foram acolhidos por Hollywood, essas habilidades pelas quais ele costumava se envergonhar se tornaram seu cartão de visita. Após anos mantendo suas habilidades únicas em segredo, Tuoi finalmente compartilhou seus talentos especiais com o mundo. Ele foi de um artista amador impressionando seus amigos a um monstro de filme de terror, em uma jornada que começou com uma apresentação no programa Top 2, America's Got Talent. Desde então, sua vida mudou completamente, encontrando um nicho único em filmes e televisão, como a pessoa a ser chamada quando se quer dar vida a uma criatura de horror, ficção científica ou fantástica que se mova de maneiras sobre-humanas. Se você precisa de alguém para se mover de maneiras extraordinárias, Tuoi é o cara para chamar, interpretando um vilão de filmes de terror, em sua mais recente de uma impressionante série de aparições de terror. O contorcionista Tuoi fez sua carreira em Hollywood, com sua habilidade única de fazer seu corpo fazer coisas que a maioria dos corpos não faz. Top 2. Mandy Sellers. Uma condição rara causou que a parte inferior do corpo dessa pessoa crescesse desproporcionalmente. As pernas de Mandy Sellers têm quase 2 metros de largura, o equivalente a um tamanho de vestido 34. No entanto, Mandy está determinada a não deixar que isso a segure. Ela diz: "Quando saio, as pessoas olham ou riem, mas isso não me incomoda." Mandy nasceu com uma rara forma de síndrome de Proteus. Acredita-se que tenha afetado Joseph Merrick, o homem-elefante. Sua condição específica afeta apenas outras 10 pessoas em todo o mundo. Ela nunca pode usar saias ou vestidos, e precisa que sua mãe faça calça sob medida para ela. Ela viveu com olhares e comentários rudes durante toda a vida após nascer com a condição. Mandy disse: "Meus pais me trataram como qualquer outra criança. Se eu quisesse subir em uma árvore, eles me deixavam fazer isso. Foi apenas na adolescência que eu realmente percebi que era diferente das outras pessoas." Agora, especialistas acreditam que isolaram o gene que causa a condição de Mandy e desenvolveram medicamentos para interromper o crescimento. Desde que começou a tomar os remédios, suas pernas encolheram. Mesmo com as pernas ainda grandes, Mandy vive uma vida plena e, na maioria das vezes, independente, apesar de estar confinada a uma cadeira de rodas. Top 1. SADHUBHARATA. Este é verdadeiramente o epítome de um ser humano como nenhum outro, quando se trata de perseverança. Nos últimos 45 anos, este homem tem mantido sua mão erguida sem jamais abaixá-la. Ele optou por se tornar um sadhu, um devoto, há cerca de 4 décadas. Isso significa viver uma vida afastada das necessidades materiais e de quaisquer atividades profanas, uma espécie de monge, por assim dizer. Nos anos 1970, ele trabalhava em um banco, vivendo uma vida modesta com sua esposa e 3 filhos. Um dia, ele teve uma epifania do nada, que o fez escolher deixar sua família, emprego e amigos para seguir seu chamado religioso. Ele decidiu dedicar o resto de sua vida a Shiva, um deus hindu, e foi por isso que, em 1973, escolheu manter a mão levantada pelo resto de sua vida para mostrar sua fé e apreço. Em breve, ele se tornou bastante popular em todo o mundo e milhares de pessoas foram inspiradas por esse gesto. Quando perguntado por que ele mantinha a mão levantada, ele sempre respondia que esse gesto era para mitigar guerras e apoiar a paz mundial, além de ser uma maneira de mostrar seu respeito por Shiva. No início, a dor em sua mão era terrível, mas a dor nunca superou sua dedicação. Depois de seus primeiros 2 anos, ele começou a perder qualquer tipo de sensação em sua mão e,
Com isso, a dor começou a desaparecer. E para vocês que ficou até aqui, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado por nos ter assistido.